Agora a gente vai falar de um assunto que é muito importante para todos os pais, na verdade para os adultos também, não só para as crianças, vacinação. A gente está recebendo hoje o Dr. Marco Aurélio Safadi, que é infectologista. Seja bem-vindo a Mulheres. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. É um prazer estar aqui, Regina. Eu disse tanto de criança quanto os adultos porque é muito comum a gente crescer e esquecer que vacina existe para sempre, né? É verdade. Esquecer que imunização é uma questão importante para a vida toda, né, doutor? É verdade. Eu acho que a imunização, as vacinas, poucas intervenções na história, vamos dizer, da humanidade e da medicina trouxeram um impacto tão positivo no que diz respeito à prevenção de mortes, de sequelas, de hospitalizações, como as vacinas. Talvez somente a água potável, Regiane, tenha trazido um benefício igual ao das vacinações. Para a humanidade, né? Para que a gente conseguisse aumentar a expectativa de vida, né? Exatamente. E todos esses benefícios que a gente está colhendo hoje, né, no século XXI. Agora, tem uma questão muito importante e até preocupante, que é importante que a gente fale aqui, que são algumas pessoas que estão não vacinando seus filhos, né? Que estão começando a acreditar que vacina pode ser prejudicial para isso ou para aquilo e muitas vezes indo na onda de outros lugares, né, de outros lugares do mundo que já estão fazendo a mesma coisa. Eu digo preocupante porque já tem dados mostrando que algumas doenças que eram consideradas já erradicadas estão voltando em países de primeiro mundo, não é, doutor? Esse é um ponto muito importante que você colocou, né? Eu acho que talvez a gente possa dizer que as vacinas, elas são, de certa maneira, reféns do seu próprio sucesso. Então, eu vou exemplificar o que eu quero dizer. Algumas doenças, por exemplo, na época que eu era criança, que a gente via muito, hoje são doenças ou erradicadas ou eliminadas ou muito bem controladas. Muito bem controladas. Então, a população de hoje desconhece o impacto que essas doenças tiveram em gerações anteriores. Então, para as mães que estão nos ouvindo, né, por exemplo, a poliomielite. Então, a gente sabe que indivíduos da minha geração, muitos deles cresceram com sequelas da poliomielite. E hoje não há, vamos dizer, no nosso país, um registro de paralisia infantil nos últimos 20, 30 anos. O sarampo é um outro exemplo, não é? A gente conviveu com sarampo, eu sou de uma época também que a gente não tinha vacina para sarampo, então as crianças tinham sarampo. Então hoje tem-se a impressão que o sarampo é uma doença de pouca importância e que não é necessário vacinar. É porque se perdeu a memória do impacto que essas doenças tinham no que diz respeito a mortes, sequelas, hospitalizações. Por isso que eu digo que, de certa maneira, as vacinas elas são reféns do seu próprio sucesso, porque as mães mais jovens desconheceram o impacto dessas doenças. E de onde que você imagina que surgiu essa desconfiança com relação à eficácia da vacina e possíveis efeitos colaterais que ela pode trazer? Eu acho que é um ponto importante a gente lembrar que, uma vez que você controla uma determinada doença, como é o caso do sarampo, que você não tem mais casos de sarampo, começa-se a questionar a necessidade da vacinação. E aí, vamos dizer, um efeito colateral ou um evento adverso, que a gente sabe que existem com as vacinas, como qualquer produto biológico, é possível você ter eventos adversos, ele passa a ser muito valorizado e tenta, com isso, justificar a descontinuidade da vacinação. E a hora que a gente faz isso, e recentemente a gente viveu essa experiência, ou seja, relaxam as coberturas de vacina, alguns pais deixam de vacinar seus filhos, isso aconteceu na Europa recentemente, em outros países, volta a circular o vírus e voltam a aparecer as doenças, como foi o caso do sarampo, como foi o caso da rubéola e de outras doenças que recentemente recrudesceram, ou seja, voltaram a ocorrer, inclusive aqui no Brasil, né? Não sei se você teve oportunidade e quem está nos escutando de ouvir, a gente teve no ano passado e no ano retrasado a volta do sarampo em alguns estados do Nordeste, né? E felizmente isso hoje novamente foi controlado, o Ministério da Saúde agiu, vamos dizer, de maneira pronta, melhorou a cobertura da vacina nessa região e a gente conseguiu controlar de novo o sarampo. A gente teve notícia também de um surto de sarampo na Califórnia, né, nos Estados Unidos, exatamente. Onde as pessoas também estão nessa de não vacinarem os seus filhos, né? E aí você disse um ponto muito importante nessa questão do controle ser mais efetivo e as novas gerações não terem o medo daquela doença. Isso está acontecendo inclusive com a AIDS nessa nova geração, os jovens estão transando sem camisinha, justamente porque não viram o que a gente viu, né? Os nossos ídolos morrendo, as pessoas próximas aí pegando essa doença e hoje, por ser uma doença altamente controlada, o medo
foi embora. Né? A refém seria da eficácia do tratamento, né? Exatamente. Então, hoje existem, vamos dizer, medicamentos que mudaram o cenário da infecção pelo HIV, da AIDS, né? Que no começo não existiam e que trazem um certo relaxamento nas medidas preventivas dessa doença. Tá certo. Eu ainda tenho muitas dúvidas a respeito desse assunto, tenho certeza que você de casa também, então você pode ir mandando as suas perguntas aqui para o @Gazeta Mulheres. A gente vai começar com os mitos e verdades, depois tem perguntas também de você que está em casa. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro mito ou verdade na tela. Mercúrio contido na vacina a torna perigosa. Esse é um dos pontos que está deixando as pessoas deixarem de vacinar, né? É verdade, Andou Regiane. circulando essa informação, né? É verdade. Então, E aí? muito rapidamente, para as pessoas entenderem, né? Algumas vacinas necessitam de um produto chamado conservante ou ele, vamos dizer, impede que a vacina seja contaminada. Então, quando você tem vacinas, por exemplo, a vacina da gripe, que é feita em campanhas, então você abre um frasco que tem 10, 20 doses, você não pode correr o risco de que essa vacina sofra uma contaminação. Tá. Então, ela tem que ter no seu produto alguns elementos que preservem, que protejam, vamos dizer, o princípio ativo da vacina. Então, não é exatamente o mercúrio, mas é um derivado, né, é o timerossal, que existe em algumas vacinas, mas assim, farta documentação na literatura, farta experiência mostrando que o timerossal não traz nenhum risco de evento adverso grave, né? As pessoas que utilizam essas vacinas. Porque a concentração é muito mínima? É desprezível a concentração, né? E esse produto especificamente não é lesivo. Há vários tipos de mercúrio, há outros produtos, por exemplo, o metilmercúrio, este sim é perigoso, é o que tem, por exemplo, em alguns rios que são contaminados e os peixes acabam sendo contaminados. Este sim é perigoso. Mas nenhuma vacina contém esse tipo Nenhuma vacina contém metilmercúrio, exatamente, isso é importante que se esclareça. Então, as mães podem se sentir seguras, mesmo que eventualmente uma vacina tenha traços de timerossal, vamos dizer, a literatura mostra que isso é seguro do ponto de vista de eventos adversos. Então, nesse caso, mito. Mito. Tá certo. Próximo mito ou verdade? Excesso de vacinas pode enfraquecer o sistema imunológico. Outro mito, né? Então, outro mito, é exatamente o contrário, né? Então, criou-se em algum momento o temor de que se você fizesse várias vacinações ao mesmo tempo, isso de alguma maneira pudesse prejudicar a sua resposta imune. Não é verdade, né? Então, você pode fazer, vamos dizer, aplicar vacinas no mesmo dia ou várias vacinas, que isso não compromete a eficácia dessas vacinas. Sempre que um médico prescreve várias vacinas no mesmo dia, é porque isso foi submetido a testes que mostraram que fazê-las no mesmo dia não só não prejudica a eficácia, como não traz riscos de maiores eventos adversos. E portanto, diminui o transtorno de ficar... Outro mito. Outro mito, né? Diminui o transtorno de ficar dando várias picadas em dias seguidos ou até alternados nas crianças, né? A gente prolonga o sofrimento muitas vezes. Perfeito, é exatamente isso. Tá certo. Uma coisa que a gente tem que atentar, no caso, para fazer as vacinas ao mesmo tempo ou no mesmo dia, é para o efeito colateral que ela pode dar, né? Na combinação desses efeitos colaterais, né? Isso, e são conhecidos. Então, a gente já sabe o que pode e o que se espera, vamos dizer, aquilo que é mais esperado acontecer quando você faz essas vacinas. Lembrando que tem gente que não tem efeito colateral absolutamente nenhum. A maioria, aliás. A maioria, né? Mito também, vamos lá. Vacina contra a gripe causa gripe. Esse é, de fato, um dos maiores mitos e eu vou tentar desmistificá-lo, né? E talvez explicando isso fique claro. Tá. Primeiro ponto, vacina de gripe, Regiane, as vacinas que a gente tem aqui no Brasil, no nosso país e que tem sido usada nos últimos anos, são todas feitas de uma maneira tal que você pega o vírus, separa aqueles que são os mais frequentes naquele momento e inativa esse vírus. O que é inativar, para quem está ouvindo? É jogar um produto químico que mata o vírus. Tá. Não satisfeito em matar o vírus, a gente joga um detergente lá que separa as estruturas do vírus e só preserva aquelas estruturas que vão desenvolver os anticorpos que nos protegem da gripe. Então, são partículas de vírus mortos. Partículas de vírus mortos. Tá. Então, não há nenhuma plausibilidade, nenhuma possibilidade de uma vacina de gripe causar gripe. O que acontece? Quando que a gente faz a vacina de gripe? Na temporada do outono e do inverno. Que não é uma temporada exclusiva do vírus da gripe. É uma temporada em que circulam vários outros vírus de sintomas e sinais muito parecidos aos do vírus da gripe. Tá. Então, muitas vezes uma pessoa, vamos dizer, você recebe a vacina, vai para casa e desenvolve tosse, resfriado, coriza, fala, pronto, peguei gripe. Não, na realidade o que você coincidentemente entrou em contato com outro vírus,
que a vacina da gripe não irá protegê-lo, porque a vacina só protege para o vírus da gripe, e dessa forma você tem um quadro de resfriado ou um quadro respiratório que o indivíduo entende ser uma gripe e que muitos médicos usam o termo gripe equivocadamente, mas não é gripe especificamente. Gripe é só aquela causada pelo vírus influenza, que é o que está contido na gripe. Tá. Claro. Eu confesso que já ouvi, imagino que muita gente em casa de repente pode pensar da mesma forma, ou já ter ouvido algumas pessoas falarem isso. Não pegava gripe há tantos anos. Exato. Tomei a vacina naquele ano, desenvolvi gripe. Exato. Ou então tomei a vacina naquele ano, tive uma pneumonia. Enfim. Então, a gente pode ter certeza absoluta de que essa vacina não causa gripe e não deixa o sistema imunológico ocupado, entre aspas, em defender a gente de uma questão e deixa aberta a guarda para uma outra. Exatamente. Para uma outra situação que pode entrar. Exatamente. 2 pontos importantes também, né? É lembrar que não há vacina 100%, então, a despeito de você ter recebido a vacina da gripe, ela não confere 100% de proteção. Tá. Então, mesmo tendo tomado a vacina da gripe, é sim possível que você, uma vez exposto ao vírus da gripe, desenvolva a doença. Mas, caso isso aconteça, a gripe sempre vem de uma maneira mais branda, mais leve. E outro ponto importante para lembrar é que quando você toma a vacina da gripe, vamos dizer, hoje, dia 6, você tomou hoje a vacina da gripe, você só terá proteção daqui a mais ou menos 15 dias, ou seja, leva 15 dias para o teu sistema imune desenvolver os soldadinhos lá, os anticorpos que vão te proteger. Tá certo. Então, mais um mito. Vamos lá para o telão mais uma vez? Manter a carteira de vacinação em dia garante proteção na hora de viajar fora do país de origem. Essa é uma verdade, né? Isso é correto. Acho que lembrar que a situação que nós médicos chamamos epidemiológica é muito peculiar a cada país. Então, existem doenças diferentes que muitas vezes num país estão controladas ou eliminadas e em outro país elas são importantes ou em outra região. Um exemplo é febre amarela. Então, você não vai... Bolívia, por exemplo, tem que tomar. Exato. Então, você não vai contrair febre amarela, vamos dizer, numa cidade aqui em São Paulo, mas há regiões até do nosso próprio estado ou do nosso país em que, teoricamente, existe um risco, então você deve se proteger. E há doenças que são menos controladas em alguns lugares, então, que é prudente que você receba a vacina caso você vá para lá. Então, além de manter a carteira de vacinação em dia, é importante que a pessoa atente para quais outras doenças que podem circular naquele lugar e colocar as vacinas dentro dessa carteira, porque aqui a gente não tem a febre amarela dentro da nossa carteira de vacinação comum. Exceto em alguns locais do nosso país, sim. Então, a vacina de febre amarela, ela é rotineira em determinadas regiões do nosso país. Tá. Por exemplo, não aqui na cidade de São Paulo, mas em alguns locais, em algumas cidades onde a doença ainda é considerada endêmica, existe a recomendação. Tá certo. Então, nesse caso, uma verdade. E fazer isso na fase adulta também é primordial, né? Coisa que a gente esquece muitas vezes. Não preciso tomar vacina se a doença já está erradicada. Mito ou verdade? Mito absoluto, né? Então é muito importante que você se mantenha protegido a despeito de ter uma doença, vamos dizer... o termo erradicado é um termo mais complexo, mais eliminada, né? Então a única doença que na realidade está de fato erradicada do ponto de vista epidemiológico chama-se varíola. Né? Então, é a única doença considerada erradicada. Essa, se eu erradicar de fato uma doença, aí é razoável que você não precise mais da vacinação. Erradicar significa banir da face da terra? Muito bem. Ou tirar daquela região, daquele país? Esse é o ponto importante. Então, erradicar do ponto de vista de conceito epidemiológico, você está perfeitamente certa. É erradicar do mundo inteiro. Tá. Então, a única doença erradicada é a varíola. A poliomielite, por exemplo, é uma doença erradicada, vamos dizer, no nosso continente, aqui no continente americano, ela está eliminada aqui, mas ela ainda existe em alguns países da África, Então, não é uma doença erradicada globalmente. Entendi. Dessa forma, é importante que você se mantenha protegido, porque você pode, de alguma maneira, se expor, vamos dizer, a esse vírus ou a esse agente. Então, a hora que tiver erradicada do ponto de vista epidemiológico, aí tudo bem, você pode eventualmente considerar interromper a vacinação. Então, a gente tem que tomar cuidado até com os termos. No caso, Exato. A mídia usa, né, esse termo e ajuda Mesmo a divulgar os médicos, às vezes, se confundem com os termos. Né, sendo que não está correto. Então, é eliminado. Então, só no caso, a gente não precisa tomar vacina. Acho que a única é a varíola. Se preocupar com a varíola. A única é a varíola. Mas de resto, né, são todas por aí, em algum lugar do planeta. Exato. Próximo, mito ou verdade, vacina de clínica é mais segura do que a de posto de saúde.
Mito ou verdade? Absolutamente. Isso é um mito, não é verdade, né? As vacinas, vamos dizer, que estão no posto de saúde, as mães podem ficar absolutamente tranquilas. Vamos dizer, esse é um programa muito sério aqui no Brasil e não é de agora, é de décadas, vamos dizer. O Programa Nacional de Imunizações talvez seja um dos melhores exemplos de programa de saúde pública que a gente tem aqui. Uma das poucas coisas que realmente funciona, né? No Brasil, eu diria isso que é pública, realmente, né? Em termos de saúde Bem pública... que faltou vacina no passado, em algum momento aí, a gente falou, meu Deus, a única coisa que funcionava parou de funcionar no Brasil, mas já conseguiram controlar e voltar, né? É um fenômeno, na realidade, que nem é culpa, vamos dizer, do Ministério da Saúde. De fato, há algumas vacinas em falta, inclusive nas clínicas privadas. Então, não é, vamos dizer, um fenômeno que guarde respeito com o Ministério da Saúde, mas sim com os produtores mundiais de vacinas que faltaram alguns componentes. Então, de fato, houve, vamos dizer, desabastecimento de algumas vacinas que ainda até persistem, mas, vamos dizer, as mães podem se sentir tranquilas em fazer as vacinas no posto de saúde, pública, que são, né, de boa qualidade. Tá certo. Agora, a gente está aí torcendo, né, os dedinhos cruzados, para que alguém consiga desenvolver o mais rápido possível, né, que esses testes se concluam da melhor forma possível e o mais rápido possível. Com relação à dengue, né, tá todo mundo muito preocupado, né, a doença está vindo cada vez com mais força, né. Por uma questão de educação, a gente sabe, né, que os focos, 80% dos focos estão dentro da casa das pessoas. Se a gente tomasse cuidado, a doença estaria bem mais controlada. Mas já que não está, a gente pode contar com uma vacina para quando, na sua opinião, doutor? Então, a boa notícia, vamos dizer, é que a questão de alguns dias, acho que uma semana ou duas, foi finalmente licenciada a vacina de dengue aqui no Brasil. Então, já há uma vacina licenciada. Ela ainda não é disponível, ela está licenciada, em breve ela estará disponível. O que se espera é que, num primeiro momento, essa vacina não estará na rede pública, ela vai estar restrita às clínicas privadas, que é a história natural, vamos dizer, de quando se desenvolve uma nova vacina. Num primeiro momento ela não estará na rede pública, mas é uma vacina que nos estudos que foram feitos mostrou uma capacidade de proteger os indivíduos que recebem essa vacina, uma eficácia de mais ou menos 60% para a prevenção da dengue. Mas mais importante que isso, esses estudos mostraram que a vacina propiciou uma prevenção das formas graves de dengue, que é a grande preocupação nossa. Hemorrágica, principalmente. Formas hemorrágicas, hospitalização, que foi acima de 80%. Então, vamos dizer, existe uma expectativa de que essa vacina possa, em algumas populações, de alguns locais, de fato, vamos dizer, prevenir essas complicações mais graves da dengue. Os testes em humanos já estão sendo feitos, então? Não, já foram feitos. Vamos dizer, quando se licencia uma vacina, é porque ela já foi testada num número significativo de sujeitos. Especificamente a vacina da dengue já foi testada em milhares de sujeitos na Ásia, na América do Norte, na América do Sul, em vários países, vamos dizer, e houve a demonstração dessa eficácia e da segurança da vacina. Tomara, né? Mas lembrando que nem por isso, nem por essa importante informação que o doutor acabou de divulgar aqui, de compartilhar com a gente, é que a gente vai deixar o controle do mosquito, relaxar no controle do mosquito, mesmo porque ele vem carregado com outros 2 ou até 3 tipos de doenças, né, além da dengue, bem que são tão preocupantes quanto, né? Estamos falando do Zika, que está causando um surto terrível de microcefalia, até que se prove o contrário, é ele que está causando, né? A chikungunya, tem também aquela doença de Guillain-Barré, né, que também é preocupante, que o mosquito pode trazer, enfim. Precisamos acabar com este mosquito de uma forma ou de outra, né? Seguramente o Aedes é o vetor, vamos dizer, de transmissão de vários vírus, do Zika, do chikungunya e da dengue, e aí sim há necessidade de que as autoridades exerçam o seu papel, que é de investir seriamente no controle desse vetor. Eu acho que esse é fundamental nesse momento, e se há uma medida de saúde pública que tem que ser feita de maneira concreta, Regiane, nesse momento, é investir no controle do vetor. Depende da população também, mas, vamos dizer, as autoridades necessitam agir de maneira concreta. Bem por aí. Agora eu queria saber a sua opinião, doutor Marco Aurélio, sobre essas vertentes, essas novas linhas de crença ou de trabalho de alguns médicos até, que perguntam se os pais estão aptos, se eles querem fazer a vacinação nos seus filhos. Porque existem algumas linhas um pouco mais naturais da medicina, inclusive antroposófica e tudo mais, que de repente pode pregar uma não vacinação. O que você diria para esses pais? Bom, eu acho que, vamos dizer, eu tenho uma visão muito clara sobre esse assunto. Eu sou professor, né? Eu sou professor da Santa Casa, eu vivencio, vamos dizer, um outro lado que talvez alguns médicos não vivenciem, que é a experiência dentro de um hospital, a vivência das doenças. Então eu estou
plenamente convencido, né? Eu tenho 30 anos de formado, né? Como médico, eu estou plenamente convencido da importância das vacinas e do papel que elas exercem. Conheço vários médicos antroposóficos, homeopatas, que defendem sim as vacinas. Quer dizer, não é importante que quem está nos ouvindo e que eventualmente opte pela antroposofia ou por homeopatia, eu não sou... Que é muito legal, contrário, que tem totalmente exatamente. Com isso, eu particularmente tenho vários colegas que exercem esse tipo de medicina e têm as suas virtudes, vamos dizer, têm o seu papel e defendem as vacinas. Então, lembrar que não é porque está seguindo a antroposofia ou a homeopatia que é contra a vacina. São coisas independentes. Então, o papel das vacinas é de suma importância na prevenção de muitas doenças, exerceu e exercerá ainda um papel fundamental para a gente controlar, especialmente em termos de saúde pública num país como o nosso. O pessoal que está em casa entender direitinho do que a gente está falando, explica um pouquinho melhor essa questão, homeopatia, antroposofia, do que a gente está falando. Vamos dizer, eu sou um médico, vamos dizer, alopata. Convencional, etc., mas existem algumas linhas que defendem uma abordagem diferente das doenças. Por exemplo, a antroposofia, eu não sou um expert no assunto da antroposofia, mas eles defendem vamos dizer, uma abordagem diferente, tentam entender as doenças de uma outra forma e tratam... Combater de outra forma. Exatamente, tratam as doenças de uma outra forma. Mas a despeito disso, a maioria dos antroposóficos, dos médicos antroposóficos, defendem a vacinação. Então, não são coisas, vamos dizer, que caminham em sentidos inversos, elas podem perfeitamente, vamos dizer, caminharem juntas. Então, não é uma questão que está vindo dos médicos para os pais? Está vindo muitas vezes dessas informações que circulam em rede social, essas questões que vêm de fora, porque o médico, sei lá de onde, de universidade de Chicago, fez um estudo assim assado, que é isso que a gente vê muitas vezes. Informações que de repente não são verídicas, mas fica difícil a gente questionar de onde ela veio. Exato. Há muitos médicos que realmente colocam isso a gente tem que reconhecer, mas, vamos dizer, quando você busca o que nós médicos chamamos de literatura baseada em evidências e não em achismos, quer dizer, não é o Marco Aurélio que está dizendo isso, mas é a experiência fruto, vamos dizer, de trabalhos sérios, científicos, etc. A hora que você busca essas evidências, o benefício da vacinação é inequívoco. Né? Vamos lá para as perguntas, então? Vamos lá. O pessoal de casa está com muita dúvida também, né? A Rafaela Barleta diz o seguinte, ela quer saber, é verdade que a vacina contra catapora não pode ser misturada ao uso de medicamentos? Em parte é verdade, né? A vacina de catapora, ela é feita com vírus vivo. Então, você pega o vírus da catapora, é diferente da gripe, que você mata o vírus. Aqui não, você só atenua o vírus, você deixa ele mais amigável, vamos dizer assim, de forma que ele não gere doença, mas que ele consiga desenvolver, vamos dizer, a produção de anticorpos eficazes e que vão te proteger da catapora. E, a exemplo do que ocorre com a própria doença, na vigência da doença a gente deve evitar alguns medicamentos. E com a vacina a mesma coisa. Então, são basicamente os anti-inflamatórios que devem ser evitados na criança que desenvolve catapora e na criança que toma vacina a mesma coisa. Tá certo. Obrigada, Rafaela, pela sua pergunta. Vamos ver a próxima? Maria Tereza Ávila quer saber, a criança precisa ser vacinada se já teve a doença? Depende, né? Então, por exemplo, algumas doenças conferem imunidade duradoura, como é o caso do sarampo, como é o caso da rubéola, como é o caso da cachumba. Quer dizer, uma vez tendo tido essa doença, você não precisa ser vacinado. Você já tem anticorpos. Mas eu vou te dar um exemplo de uma doença que mesmo quem já tenha tido, precisa ser revacinado. E que é bastante comum no nosso dia a dia, que é a coqueluche. A tosse comprida, como os antigos chamavam. Então, por exemplo, você, Regiane, vamos dizer que você tenha tido coqueluche na sua infância, quando você tinha lá seus 5 anos de idade. Agora, adulta, você, 5 a 10 anos depois de ter tido a coqueluche, seja doença, seja ter recebido a vacina, você está novamente suscetível à infecção. Ou seja, você pode contrair de novo a infecção. E o grande temor é que a coqueluche, por exemplo, num adulto, em qualquer um de nós, ela tem sintomas que podem passar despercebidos para o médico e mesmo para o paciente. É uma tosse que não é tão importante, muitas vezes não se faz o diagnóstico. Mas vamos dizer que você, Regiane, tem um bebê em casa, de poucos meses de vida, e que ainda não tomou a vacina da coqueluche. Você pode transmitir essa bactéria,
bactéria, né, a bordetella, para a criança, e aí na criança, especialmente no primeiro ano de vida, a coqueluche é potencialmente séria, né? grave. Tá. Então a pergunta da Maria Tereza é muito importante e talvez o melhor exemplo seja a coqueluche, que mesmo tendo tido a doença ou mesmo tendo tomado a vacina, você se torna suscetível. Vale a pena aqui citar uma das iniciativas que o Brasil incorporou a questão de 1 ou 2 anos, que é a vacinação da gestante. Então hoje, todas as gestantes devem tomar no 3º trimestre de gravidez a vacina da coqueluche, junto com tétano e difteria, para que ela se proteja e, mais importante que isso, a mulher toma a vacina, desenvolve os anticorpos. Já passa anticorpos para a criança. Perfeito. Passa pela placenta para o feto e quando ele nasce, até que ele receba a primeira dose da vacina, ele vai estar protegido. Ah, que interessante. Muito bom. Então, falando em mudanças, né, nas regras de vacinação, a gente teve algumas mudanças, inclusive a Ana Paola já falou aqui pra gente, desde ontem, né? A gente teve algumas mudanças na meningococo, na pneumocócica também, é isso? Isso, o Ministério da Saúde... Diminuiu o número de O Ministério da Saúde publicou algumas mudanças, são otimizações do calendário, né? Não é que tirou, não foi tirada nenhuma vacina, foi mudada, vamos dizer, a recomendação de algumas vacinas. Então, algumas foram até ampliadas. Por exemplo, hepatite B era uma vacina que estava restrita a crianças, adolescentes e adultos jovens. Agora é uma vacina disponível para toda a população. Então, todo mundo hoje, assim que a vacina estiver disponível, pode receber vacina de hepatite B, que, vamos dizer, tem uma epidemiologia peculiar e qualquer idade você pode contrair hepatite B, transmite também por contato sexual. Muitas vezes a gente fica um tempão sem saber que tem. Exato, e hoje em dia as pessoas estão vivendo mais e tendo mais vida sexual por mais tempo, então acho que é importante isso e a hepatite B vem nesse sentido. Algumas vacinas tiveram uma diminuição no número de doses, e isso foi fruto da observação em vários países de que mesmo com um número de doses menor, a eficácia dessas vacinas se mantinha. Então isso aconteceu com a vacina de pneumococo e com a de HPV. Então elas passam agora de HPV a serem feitas em 2 doses para as meninas, 0 e 6 meses, e a vacina de pneumococo, que é dos bebês no primeiro ano de vida, em 2 doses do primeiro ano de vida com reforço. Tá certo. Agora, já que você entrou no assunto HPV, a gente vai ter que falar dessa vacina tão polêmica também. É verdade. Afinal de contas, o ano passado, 2014, ela também deu muito o que falar. Tiveram algumas reações, se não me engano, foi na cidade de Bertioga, Exatamente. né? Algumas meninas tiveram, cerca de 10, 11 meninas tiveram reação a essa vacina por lá. O que aconteceu nesse momento? Imagino que vocês, infectologistas, devem ter discutido amplamente esse assunto. Só que eu tenho certeza que para algumas mães e pais de adolescentes que estão assistindo agora, esse assunto ainda não está muito bem resolvido, né? Porque não foi divulgada a solução da questão até agora. A vacina do HPV é segura ou não? Mais uma vez você está coberta de razão, Regiane. Realmente essa é, vamos dizer, um tema que trouxe muita polêmica e acho que é mais uma oportunidade de a gente tentar esclarecer o que aconteceu. De novo, qualquer vacina, como todo produto, como o antibiótico, como o analgésico que você toma, ou como qualquer produto biológico, potencialmente pode ter eventos adversos, né? O que aconteceu em Bertioga, e isso foi apurado com detalhes, né? E a gente hoje tem total noção do que aconteceu e com muita delicadeza e com muito cuidado. Ao contrário do que foi inicialmente divulgado, que a vacina teria provocado paralisia, complicações numa série de meninas, não houve nada disso. Nenhuma das meninas teve qualquer tipo de complicação, de sequela daquele evento. Todas elas estão bem hoje? Todas elas estão bem. Lembrar que a vacina de HPV trouxe algo novo. O que é? Vacinação de adolescentes. Então essa é uma faixa etária importante, né? Eu sou pediatra, a gente sabe lidar com os adolescentes, então adolescente a gente tem que entender com cuidado, com carinho. Então as vacinas normalmente eram feitas nas campanhas nos nenéns, nas crianças pequenas. Pela primeira vez a gente teve uma vacina de campanha para adolescentes. Então a gente tem que respeitar essa faixa etária e entendê-la. Então, muitos dos eventos adversos, especificamente em Bertioga, o que aconteceu foi que é o temor da vacinação que gerou, vamos dizer, uma instabilidade emocional nas meninas e que elas tiveram aquelas reações. Foram hospitalizadas, foram avaliadas e não houve detecção de nenhum evento adverso grave e nenhuma complicação. Então, acho que é mais uma oportunidade de esclarecer que, vamos dizer, a vacina de HPV é importante, ela
comprovadamente tem eficácia para reduzir as lesões associadas ao HPV, que muitas vezes são verrugas, mas muitas vezes são lesões que depois de 10, 20 anos redundam no câncer de colo uterino, que é uma das principais causas de câncer na mulher, uma das principais causas de morte, vamos dizer, na população feminina por câncer, e essa vacina tem, vamos dizer, o potencial de prevenir esses eventos com uma eficácia bem razoável, bem importante para a nossa população. Então, eu acho que à luz das evidências atuais, com mais de 9 anos de uso da vacina nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa e em diversos países, a gente já acumulou evidências o suficiente para dizer que a vacinação é segura, ela protege contra essa infecção e ela deve ser estimulada. E a gente entende que é uma vacina importante para a nossa população, especialmente para as mulheres. Lembrando que não é porque a menina é vacinada pelo HPV que a mulher no futuro não vai se proteger de outras formas usando camisinha, né? Perfeito. Acho que isso é um ponto importante. A vacina não é 100% protetora. Há alguns tipos de HPV que ela não vai prevenir. E, vamos dizer, as medidas de prevenção, Papa Nicolau, o segmento, o uso do preservativo, é imperativo que se mantenha. Muito obrigada pelo papo, doutor Marco Aurélio. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui, Marco Aurélio Safadi, infectologista, esteve com a gente hoje, trazendo esses esclarecimentos importantes. Afinal de contas, no começo do ano é quando a gente procura organizar a vida ao máximo, né? E aí, se você está procurando organizar também a sua carteira de vacinação, fique muito atento. Você mesmo adulto, pode ser que tenha aí algumas doses para você receber que estão atrasadas já há algum tempo e aí você está totalmente desprotegido, né? Vamos nos organizar. Então, obrigada mais uma vez, doutor, pela presença aqui. Até a próxima, viu? Obrigada.